Para entendermos o que é a escola histórica do direito, precisamos ter conhecimento acerca do racionalismo, ao qual fortemente se opõe. O racionalismo entende o direito como algo universal e imutável. Confere grande ênfase na letra da lei, no elemento semântico. O direito natural racional deu origem ao Código Napoleônico de 1804, o que elevou a importância da literalidade normativa. Segundo essa visão, razão do homem é igual em qualquer lugar. Por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão não era estrita à França e serviu de inspiração para os direitos humanos atuais. Já a escola histórica do direito criticava a codificação do direito, entendendo-o como algo mutável no tempo e no espaço. Está marcada pelo historicismo e romantismo. O romantismo está ligado ao nacionalismo e à ideia que o indivíduo é o centro do mundo. O historicismo, por sua vez, traduz a ideia que o direito não advém do Estado, mas da consciência, costumes e necessidades de um povo. Para entendermos o instituto jurídico, devemos saber a sua origem. Por exemplo, o direito civil brasileiro se originou do direito romano. O direito se desenvolve de forma espontânea e gradual, assim como a linguagem, e pode ser influenciado por povos estrangeiros. Segundo o jurista alemão Savigny, o direito se origina nas forças silenciosas e não no arbítrio do legislador. O século XVIII ficou conhecido como século das luzes ou século das revoluções, pois as ideias iluministas promovidas na Europa por filósofos se espalharam pelo mundo e inspiraram revoluções profundas de transformações de caráter político e filosófico, influência para o surgimento de novas correntes de pensamento jurídico. Nesse sentido, a Revolução Francesa teve papel fundamental em relação a desdobramentos relativos à necessidade e utilidade de uma codificação do direito. Nesse sentido, até por volta do século XVIII, na Alemanha, o direito natural era considerado a principal estrutura e demarcação do sistema jurídico vigente da época, já que ainda não existia o Estado alemão como o de hoje, e sim um Estado fragmentado em vários estados e reinos menores. Diante desse cenário, houve o surgimento da concepção de codificação do direito, que almejava sistematizar as leis em um código de forma racional, seguindo os princípios do direito natural. Contudo, o contexto de ampla fragmentação do território alemão contribuiu para a delonga na manifestação da ideia de codificação, que ainda não havia se desenvolvido na maioria dos reinos germânicos. Dentre esses desdobramentos, destacam-se no âmbito dos estados germânicos a disputa entre os teóricos Savin e Thibaut. A disputa sobre o código foi uma polêmica travada na Alemanha acerca da necessidade ou conveniência de um código civil geral e unitário em todos os estados germânicos, sistematizando o direito civil alemão, que exerceu enorme influência tanto no processo de elaboração do Código Civil Alemão do século XX. Além disso, também contribuiu de forma significante para a construção e aperfeiçoamento da escola histórica do direito. De Paulo, nascido no ano de 1772 na cidade de Hameln, era professor de Direito da Universidade de Heidelberg. Tinha 42 anos de idade quando publicou o livro Da Necessidade de um Direito Civil para a Alemanha, que motivou a disputa sobre uma codificação para a Alemanha. Inspirado nos ideais iluministas, o trabalho dele objetivou despertar o interesse dos alemães a respeito da necessidade e utilidade de um código civil de cunho racionalista para a Alemanha como um todo. Além disso, a codificação alemã traria, segundo o autor, enorme benefício para a compreensão e aplicabilidade da doutrina do direito, dado que proporcionaria uma maior precisão e clarezas para o objeto de trabalho e estudo dos juristas e dos alemães em geral. Savin nasceu 21 de fevereiro de 1779 em Frankfurt. Publicou sua obra Da Vocação da Nossa Época para a Legislação e a Jurisprudência em Represário atrás de Thibaut. Divulgando também no ano de 1814, Savin se posicionou contrário às ideias de codificação para a Alemanha que permeava o debate intelectual em voga à época, tornando como referência a publicação de Thibaut sobre a necessidade de uma codificação do direito civil alemão. Ele entendia que a grande expressão do direito deve ser
o espírito do povo, para que exista a valorização da tradição, cultura, história e os costumes. Somando a isso o argumento de que o direito codificado seria um direito engessado, já o direito como espírito do povo seria dinâmico, um direito que é a expressão cultural da sociedade. Na situação da época, por não existir uma Alemanha e sim reinos, por esse motivo ele acreditava que não havia condições políticas para a imposição de um código civil de caráter nacional. Os pensamentos serviam de firmamento para o desenvolvimento da escola histórica do direito, que exercera tremenda influência no pensamento jurista do século XIX, incluindo os direcionamentos da corrente positivista ao direito. Podemos afirmar que Sack foi o vencedor dessa discussão, já que o Código Civil alemão só ficou pronto anos depois do surgimento do Império Alemão. Ademais, destaca também sua contribuição histórica para o avanço do pensamento jurídico, como o surgimento dos estudos da pandequiterística germânica. Houve uma relação direta entre a discussão da disputa e a manifestação do positivismo jurídico. Nessa perspectiva, a evolução do pensamento jurídico alemão ocorreu sob forte influência das repercussões derivadas da discussão entre os dois, e em sequência permitiu que se traçassem os caminhos para o positivismo jurídico. A partir das ideias e estudos de Hugo, seu discípulo Savigny tem como principal entendimento que o direito não é imutável, mas sim algo vivo. Tendo em vista essa opinião, surge sua crítica à codificação do direito. Codificá-lo significa debilitar seu movimento, sua vida e artificializá-lo. Interfere-se que estado na pessoa do legislador não cria o direito, isso é, sua real fonte advém da consciência popular e necessidades que se materializam pelos costumes de determinado povo. No que se refere à questão científica, essa escola fazia uso do método empírico, haja vista que o direito não vinha da vontade do indivíduo, arbitrariedade, mas através da experiência histórica traduzida na vontade da consciência do povo. Por fim, a escola histórica do direito se desvirtua na prática, já que as fontes romanas ganharam maior relevância, por serem consideradas importantes em um sistema dogmático, e passou a dar uma maior relevância às doutrinas advindas dos juristas do que às decisões dos juízes e tribunais. A escola histórica de direito visava demonstrar que as ordens jurídicas são produtos culturais, sendo assim capazes de perpassar nas estruturas sociais dos grupos a que as servem e são, ao mesmo tempo, trazendo resultados instantâneos a essas estruturas sociais. Entretanto, por outro lado, quando houve a negativa de que o direito poderia ser produzido por outras forças que não o espírito do povo, a escola histórica do direito idealizou a formação do direito, sendo este não apenas um produto cultural, mas também um produto de interesse e disputas. Nesse sentido, Karl Marx polemizou a função político-conservadora da escola histórica do direito. Para a crítica da filosofia do direito de Hegel, nele, Karl afirmava que uma escola que legitima a infâmia de hoje pela infâmia de ontem. Ao analisar a escola histórica de direito, é válido salientar que existem pontos de extrema relevância e destaques na escola. Este sendo a valorização do elemento histórico na interpretação jurídica, que é de suma importância para o direito como um todo, dando ele a segurança juridicamente precisa e necessária. Por outro lado, quando citado que o direito é a expressão do espírito do povo e a própria noção do espírito do povo é imprecisa, o próprio direito ficaria impreciso, então haveria a imprevisibilidade no direito, havendo prejuízos mediante a insegurança jurídica. Ademais, o pensamento defendido era do direito natural, que concebia este direito como universal e imutável, sendo possível seu conhecimento através da razão.